Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 8, módulo 1, o assunto associando resistores em série e paralelo. Vamos lá? Embora sendo teoricamente possível a fabricação de resistores em qualquer valor ôhmico, desde quase 0 ohms até dezena ou mesmo centenas de milhões de ohms, é óbvio que na prática as coisas elas não são assim. Acontece que no dia a dia, nas experiências em muitas circunstâncias práticas e específicas, acabamos por necessitar de valores também específicos, que não podem ser obtidos no varejo de componentes. Nesse caso, devemos recorrer às chamadas associação de resistores, associações de resistores, juntando de determinada maneira dois ou mais componentes de forma a obter o valor ôhmico final desejado. As duas associações básicas, elas são denominadas de série e paralelo. Série e paralelo. Observe com atenção os diagramas abaixo. Preste atenção nesses diagramas. Vamos agora avaliar separadamente cada caso. No primeiro caso, temos um diagrama esquemático de dois resistores de 100 ohms, ambos ligados em série, perfazendo um total de 200 ohms. Observe com atenção o diagrama ao lado. Nesse diagrama, nós temos dois resistores, ambos ligados em série. Vamos então aos cálculos, utilizando esta fórmula. REC, que significa resistor equivalente, igual R1 mais R2. Continuando, REC igual o valor do primeiro resistor, que é o R1, é de 100 ohms, mais o valor do segundo resistor, que é o R2, cujo valor também é 100 ohms. 100 mais 100, o resultado é 200 ohms. Então, nesse caso, o resistor equivalente, que é o REC, é de 200 ohms. Observe que, de acordo com a fórmula, temos na ligação em série a colocação enfileirada dos componentes que fica assim ligado um atrás do outro. Observe, ligação em série. No segundo caso, temos então três resistores de 100 ohms, ligado também em série, perfazendo assim um total de 300 ohms. Observe com atenção este outro diagrama. Neste diagrama, nós temos três resistores, ligados em série. Vamos então aos cálculos. REC, que significa resistor equivalente, igual R1 mais R2 mais R3. Continuando, REC igual o valor de R1, 100 ohms, mais o valor de R2, que também é de 100 ohms, mais o valor de R3, que também é de 100 ohms. Calculando 100 mais 100 mais 100, o resultado é 300 ohms. Nesse caso, o resistor equivalente, o REC, é de 300 ohms. No terceiro caso, observe com atenção o diagrama ao lado. Nesse diagrama, nós temos dois resistores ligados em paralelo. Temos um diagrama esquemático de dois resistores de 100 ohms. Observe que ambos estão ligados em paralelo. Fazendo os cálculos, vamos ter como resultado 50 ohms. Vamos então à fórmula 1 sobre REC. REC é o resistor equivalente, igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos então aos cálculos utilizando esta fórmula. 1 sobre REC igual
1 sobre R1, cujo valor é de 100 ohms, mais 1 sobre R2, cujo valor também é de 100 ohms. Continuando. 1 sobre REC igual 1 dividido por 100 é 0,01, mais 1 dividido por 100, que é o valor do segundo resistor, o resultado é 0,01. Vamos então somar 0,01 mais 0,01, que são os valores do R1 e do R2. O resultado é 0,02. Nesse caso, nós temos 1 sobre REC igual 0,02. Continuando, REC igual 1 sobre 0,02. Fazendo os cálculos, 1 dividido por 0,02, vamos ter como resultado 50 ohms. É um resistor equivalente desses dois resistores que estão em paralelo, cujos valores são de 100 ohms. No quarto caso, preste atenção neste outro diagrama. Neste outro diagrama, nós temos 3 resistores em paralelo, cujos valores é de 100 ohms cada. Temos um diagrama esquemático de 3 resistores de 100 ohms. Observe que ambos estão ligados em paralelo. Fazendo os cálculos, vamos ter como resultado 33,33 ohms. Vamos então à fórmula. 1 sobre REC, que é o resistor equivalente, igual 1 sobre R1, que é o primeiro resistor, mais 1 sobre R2, que é o segundo resistor, mais 1 sobre R3, que é o terceiro resistor. Continuando, 1 sobre REC igual 1 sobre 100. O valor 100 é o valor do primeiro resistor, o R1, mais 1 sobre 100, que é o valor do segundo resistor, o R2, mais 1 sobre 100, que é o valor do terceiro resistor, o R3, cujo valor também é 100. Continuando, 1 sobre REC é igual 1 dividido por 100, o resultado é 0,01, mais 1 dividido por 100, o resultado também é 0,01. Continuando, mais 1 sobre 100. Observe que os 3 resistores possuem o mesmo valor, que é de 100 ohms. Nesse caso, o resultado é 0,01. Continuando, vamos agora somar os valores 0,01 mais 0,01 mais 0,01. Somando esses 3 resultados, que são os valores dos 3 resistores, nós vamos ter 0,03. Continuando, REC igual 1 sobre 0,03. 1 dividido por 0,03, vamos ter como resultado 33,33 ohms, que é o valor do resistor equivalente relacionado a esses 3 resistores ligados em paralelo. 33,33 ohms, valor do resistor equivalente. No quinto caso, observe com atenção este outro diagrama ao lado. Nesse diagrama, nós temos um resistor em série com 2 resistores ligados em paralelo. Observe que todos eles têm o mesmo valor, que é de 100 ohms. Temos um diagrama esquemático de 2 resistores de 100 ohms, ligado em paralelo.
e um resistor ligado em série. Fazendo os cálculos, vamos ter como resultado 150 ohms. Vamos então à fórmula. A fórmula em paralelo. 1 sobre REC, que é o resistor equivalente, igual 1 sobre R1, que é o valor do primeiro resistor, mais 1 sobre R2, que é o valor do segundo resistor, mais o R3, que é o valor do terceiro resistor, que estão em série com os dois resistores que estão ligados em paralelo. Continuando, 1 sobre REC igual 1 sobre o valor do primeiro resistor, que é de 100 ohms, mais 1 sobre o valor do segundo resistor, que também é de 100 ohms, mais 100, que é o valor do resistor que está em série. Continuando, 1 sobre REC igual 1 dividido por 100, nós vamos ter como resultado 0,01, mais 1 sobre 100, que é o valor do segundo resistor. O resultado é 0,01, mais 100, que é o valor do resistor que está em série. Continuando, vamos então somar os valores. 0,01 mais 0,01, que é o valor do segundo resistor, mais 100, que é o valor do terceiro resistor. Nesse caso, nós temos 1 REC igual 0,02 mais 100. O 0,02 é o resultado dos resistores que estão em paralelo, mais 100, que é o valor do terceiro resistor. Vamos somar. 0,02 mais 100. O resultado, vamos lá. REC igual 1 sobre 0,02 mais 100. REC igual 50. Por que 50? 1 sobre 0,02 é igual a 50. 50 mais 100, que é o valor do terceiro resistor. Preste atenção na fórmula. 50 mais 100, nós vamos ter como resultado 150 ohms. 150 ohms é o valor do resistor equivalente a esses 3 resistores. 2 ligados em paralelo e 1 ligado em série, sendo que os valores são iguais, 100 ohms. Preste atenção, aluno. Observe que nas associações mista, isto é, série e paralelo, o cálculo ele deve ser feito por etapa. Primeiro, achando o resistor equivalente dos resistores que estão em paralelo. Depois soma com os resistor que está em série. Calcula-se primeiro o valor dos resistores em paralelo e em seguida efetua-se o cálculo do arranjo em série. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!